E se eu te falar que você não precisa de uma nova dieta, e sim mudar a sua forma de pensar, a sua mentalidade? O fato é que muito provavelmente você que está aí me assistindo agora já passou por várias dietas e nenhuma delas você conseguiu manter os resultados. O problema, muito provavelmente, nunca foi a comida em si. O problema está no jeito de como você pensa, sente e age toda vez que algo dá errado. Nesse vídeo de hoje eu vou te ensinar como construir uma mentalidade que vai te permitir a emagrecer de verdade, sem culpa e sem ficar naquele efeito sanfona. Então fique comigo aqui até o final, porque esse vídeo pode ser exatamente o que faltava para você finalmente destravar o seu processo de emagrecimento. Olá, meu nome é Matheus, sou nutricionista especialista em emagrecimento e aqui no canal você aprende a emagrecer sob a luz da ciência do comportamento alimentar. Então vamos falar um pouquinho sobre mentalidade, a forma de como você pensa, sente ou age pode determinar se o seu processo de emagrecimento vai ser um sucesso ou um completo fracasso. E aí a mentalidade depende de pessoa para pessoa, mas existem alguns padrões que comumente eu percebo dentro do meu consultório e algumas frases que eu vou falar aqui para vocês. Por exemplo, se não for perfeito, eu nem faço, não vale a pena. Você já se pegou pensando nisso? Você faz o processo certinho, mas dá um errinho, você simplesmente começa a se chicotear, achando que aquilo ali vai estragar completamente o seu processo de emagrecimento. Existem outra também que é bem legal. Já que eu comi errado no almoço, vou estragar todo dia. Ou começo só na segunda-feira. É terça-feira, a pessoa errou no almoço e só volta na segunda-feira da semana que vem. Cara, é um grande erro você ficar postergando, achando que já que eu fiz um pouquinho errado, não vale a pena. Isso é um grande problema, porque o que está por trás disso, muitas vezes, é o perfeccionismo. Basicamente, quando a pessoa fala pra mim que não consegue fazer um pouquinho, então não vai fazer nada, eu vejo que a pessoa tem uma flexibilidade psicológica muito baixa, ela não consegue lidar com os erros. E quando a gente entra dentro de um processo a longo prazo, quando a gente pensa em emagrecimento, por exemplo, o que vai mais ter dentro do processo é errar. Vai errar, porque pensa o seguinte: você está aprendendo agora. Imagina que eu vou te dar um instrumento musical para você começar a aprender, um violino. Você nunca pegou no violino. Você acha que vai sair tocando Beethoven, né? Já adaptada no violino? Você acha que vai sair um bom som? Ou você vai ter que aprender a pegar o violino, segurar a haste, sair uma nota ruim, depois de você formar um acorde? Existe um processo e que dentro desse processo o que mais vai ter são erros, mas que independente desses erros é importante que você aprenda. Esse é o grande ponto. As pessoas têm uma inflexibilidade muito grande quando a gente pensa em errar durante o processo, que muitas vezes somos ensinados que nunca devemos errar e que errar é ruim. Mas na verdade não, errar é algo muito importante para você evoluir dentro do seu processo, seja de emagrecimento ou qualquer coisa na tua vida. Pensa em algo que você construiu grandioso dentro da sua vida, sei lá, ir para a faculdade, conseguir um bom emprego, quantas vezes você não errou? E que errar faz parte do processo. E é importante que você tenha essa flexibilidade, esse é o ponto aqui, para que você veja aquele erro como uma forma de aprender. Beleza, eu errei agora, mas como é que eu posso agir na próxima vez? Se você não pega esses erros e aprende com ele, é muito provável que você vai se deparar com esse tipo de frase: ah, já que eu não consegui fazer perfeito, então não vou fazer. Ah, já que eu comi aqui uma fatia de pizza à noite, então já era o meu processo de emagrecimento. Esse perfeccionismo velado ali pode estragar completamente e sabotar o seu processo de emagrecimento. Então esqueça essa questão de perfeccionismo. Muitas vezes você utiliza ele como escudo e não precisa. Na verdade, dentro de um processo de emagrecimento, eu já conto que terá erros, porque você está aprendendo. Imagine que você está começando a aprender agora a se alimentar bem. Descobrindo o que que você gosta, o que que não gosta, quais são os horários que dá certo, quais são os horários que você sente fome, que você tem que regular sono, intestino, N coisas. E que você acha mesmo, depois que você pega um planejamento alimentar, você vai sair fazendo tudo perfeito? Isso não vai acontecer. O ponto aqui é que a gente precisa entrar no que a gente chama de 80-20. Se você faz certo 80% do tempo bem, não será os 20 que vai estragar os 80%. Entende? Então, se você consegue se alimentar de segunda a sexta, faz sua atividade física,
você come 2, 3 fatias de pizza no final de semana, não vai estragar o processo de emagrecimento que você construiu ao longo da semana, entende? Então, se você entrar nessa regra do 80-20, 80% do tempo fazendo as coisas certas e 20% você pode se permitir comer alguma coisa fora do planejamento alimentar, seria muito bom, porque assim você consegue tornar o processo sustentável, porque o processo de emagrecimento precisa ser a longo prazo. Não vai ser em 30 dias que você vai perder aquela gordura que você acumulou em 10 anos. É o que eu mais vejo dentro do consultório, são pessoas que chegam até mim e falam: "Mateus, eu preciso de um milagre. Eu preciso perder 15, 20 quilos em um mês para eu chegar num casamento e vestir aquele vestido de noiva". Entende? A pessoa programou o casamento 1 ano e meio, 2, e só vai procurar um nutricionista um mês para perder 15, 20 quilos. Esquece, você não precisa de um nutricionista, você precisa de um milagreiro, porque eu não faço isso. E quando você já entra determinado em perder peso a curto prazo, assim, e depois que você perder esses 10 quilos em um mês, o que que vai acontecer? Porque quanto menos tempo a gente tem, mais difícil se torna o processo de emagrecimento. Menos sustentável ele se torna pensando a médio e longo prazo. E eu, como nutricionista, eu tento ensinar para o meu paciente que o processo, muitas vezes, demora. Demora para você aprender, demora para você, às vezes, se adaptar, mas depois que você engata, as coisas simplesmente acontecem sem você ficar preso em peso na balança, por exemplo, sem você ficar se comparando com as outras pessoas, que é algo muito difícil. Então, trabalhar toda essa mentalidade, ter essa flexibilidade é muito importante, é uma coisa bem difícil inicialmente para as pessoas que querem perder o peso mais rápido possível. Então, essas pessoas que tendem a perder peso mais rápido possível, muitas vezes não têm flexibilidade. Elas não conseguem lidar com o erro e elas não conseguem aprender com esses erros. Uma coisa que eu gosto de ensinar para os meus pacientes é o seguinte: se você errou ali no lanche da tarde, volta no jantar. Errou no jantar, volta no café da manhã e assim por diante. Não é para você ter aquele pensamento de já que eu errei, vou estragar o dia inteiro ou eu só volto na segunda-feira. Não. Quanto mais rápido você voltar, menos problemas você terá dentro do seu processo de emagrecimento. Assim a gente consegue corrigir a rota o mais rápido possível sem estragar o seu processo. Então, a mentalidade que você precisa construir dentro do processo de emagrecimento é de constância e que a imperfeição faz parte do processo. Se você entende que a imperfeição faz parte do processo, não vai ser no primeiro erro que você vai simplesmente desistir. Você vai ver aquele erro, vai aprender e melhorar na próxima vez. E assim você vai ter constância. E aí, quando você consegue seguir um processo por 1, 2, 3, 5 anos, você muda completamente a sua vida, a sua qualidade de vida. Agora, se você não entende, não tem essa mentalidade de ter constância e não entende que vai ter erros na jornada, a primeira quando acontecer uma coisa fora da tua rotina, você simplesmente vai achar que estragou todo o processo e vai desistir. E sabe onde é que você vai chegar com isso? A lugar nenhum. A grande virada de chave acontece quando você percebe que você não precisa ficar trocando de dieta, trocando de nutricionista. Às vezes a pessoa é aquele paciente Uber que já passou em 300 nutricionistas e nenhum deu certo. Será que realmente o problema é o nutricionista? Será? Ou será que é a mentalidade que muitas vezes não foi trabalhado nesse indivíduo, que não entende que o problema não é a dieta, mas sim a forma de como ele pensa sobre o processo? É tirar aquela mentalidade de que preciso fazer tudo certo para preciso continuar, mesmo quando acontecem erros. E quando acontecer esse erro, eu preciso aprender. A virada de chave acontece quando você entende tudo isso. Aquela mentalidade antiga de, é tudo ou nada, ou eu faço tudo certo ou eu faço nada, não vai te levar a lugar nenhum. Feito é melhor do que perfeito. E que quando você entende que errar não anula o seu processo, acabou. Você consegue seguir o seu processo a médio e longo prazo e conquistar aquele resultado que você tanto almeja. Eu espero que essa conversa de hoje tenha feito sentido para você e que é uma conversa rápida, mas que se você entender o que é a mentalidade, como é que isso pode influenciar o seu processo de emagrecimento, vai fazer toda a diferença. Quando você aprende que todo o processo, seja qual for, mas aqui a gente está falando de emagrecimento, vai acontecer erros,
e que o erro não vai anular o seu processo, desde que você tenha flexibilidade e volte à sua rotina o mais rápido possível, tá tudo bem. Mas que quando acontecer esse erro, você tem que ter a mentalidade de aprender. Errei, tudo bem, o que que eu posso fazer para melhorar na próxima vez? Se você tem essa mentalidade, toda vez você vai construir uma bagagem, um repertório comportamental mais forte. Toda vez que você errar e aprende, na próxima vez você faz melhor e evita aquele erro, maravilha. Você está aprendendo, você está passando pelo processo da maneira correta. Agora, se você entra dentro de um processo de emagrecimento, achando que vai acontecer, vai dar tudo certo a partir de agora, muitas vezes isso é irreal. Tem muitas coisas que fogem do nosso controle, que não está sobre nossa capacidade de controlar. E tá tudo bem. Entender que faz parte e erro faz parte, que não vai anular o seu processo, é importante. Eu espero que a reflexão de hoje tenha feito sentido para você. Espero que você tenha entendido que, dentro de um processo de emagrecimento, quando a gente pensa a longo prazo, errar faz parte e que ele não vai anular o seu processo e que faz parte do processo errar para você aprender e construir esse repertório comportamental, a chave vai virar. Você vai conseguir emagrecer. Mas se você acha que precisa fazer tudo 100%, às vezes você se torna tão rígido, e tudo que é muito rígido, quebra. Nem o osso ele é totalmente rígido, porque se fosse totalmente rígido, a gente entraria numa condição que a gente chama de osso de vidro, né. Então, ter essa flexibilidade é algo importante para você evoluir dentro do seu processo de emagrecimento. Agora que você entendeu como a mentalidade pode influenciar absolutamente tudo dentro do seu processo de emagrecimento, o próximo passo é você entender como iniciar esse processo da maneira certa sem perder tempo com o que não funciona. E para isso, eu gravei esse vídeo e eu vou deixar aqui na descrição. Te vejo lá.